Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e eu queria comentar um filme, literatura, política, psicanálise e cinema talvez então, que é o filme Oppenheimer. Quando eu tô gravando esse vídeo, o filme tá nos cinemas aqui no Brasil, e, bom, assisti nesse final de semana e aí queria trazer alguns comentários aí, compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive. Uma delas é, quem tiver oportunidade, né, de assistir esse filme ainda no cinema, de fato faz diferença aquilo que o próprio diretor, o Christopher Nolan, recomendou, que é assistir numa sala IMAX. Por conta particularmente do som. Os efeitos visuais eu não senti tanto que dependeriam disso. Acho que qualquer tela HD daria conta, mas a produção de efeitos sonoros eu acho que faz bastante diferença. Uma coisa que me chamou a atenção foi muito efeito de ruído, de cliques e de explosões que remete um tanto à bomba atômica, que é um dos temas principais, né, compondo a trama ali, e que eu acho que dá um efeito interessante assim, né, para o público. Então essa é uma das coisas que eu queria comentar. Quem puder ver numa sala IMAX, eu concordo com o Christopher Nolan, eu acho que faz diferença, particularmente pela qualidade dos efeitos sonoros. E aí outro comentário, ainda um pouco externo à própria trama, queria dar aqui um sinal favorável em relação à impressão que eu tive quanto à atuação dos principais atores envolvidos. Então, o ator que interpretou ali o Oppenheimer, muito bom, atuando muito bem. O Downey Jr., que também fez um outro personagem importante da trama, também com uma atuação muito boa. Então, acho que é Cillian Murphy, né, que chama o cara que fez o Oppenheimer, atuando muito bem. A Emily Blunt também, que fez uma das esposas do Oppenheimer, também com uma atuação muito boa. Então, é um filme muito cativante, inclusive por conta dessa atuação muito boa. Alguns atores secundários também com uma atuação boa. O cara do Mr. Robot faz uma ponta num momento muito importante do filme também, né, muito legal, assim. Então, de fato, esse é um outro aspecto meritório ali do filme em geral. E aí eu queria fazer uns comentários, não tanto em relação. Não vou fazer uma análise do roteiro propriamente dita, nem uma análise da trama, nem uma análise da produção filmográfica, não tenho nem competência para isso, mas algumas coisas me chamaram a atenção. E aí vai talvez um pouquinho de spoiler aí, tá? Nada grave, mas um pouquinho vai. Então, uma das coisas que eu queria comentar é o encaixe peculiar da trama, considerando o tema. Porque o Oppenheimer, como, né, a maioria de vocês deve saber, Oppenheimer é o nome de um físico teórico que acabou se envolvendo com um projeto de consequências práticas enormes para a história da humanidade, que é o projeto Manhattan, que foi desenvolvido em Los Alamos e que levou ao desenvolvimento da bomba atômica. Então, Oppenheimer esteve envolvido, é retratado no filme, esse detalhe eu não sei, mas eu vou confiar no roteiro. Teve inclusive um papel de coordenação do projeto e que culminou no desenvolvimento da bomba atômica, que foi eventualmente lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, um dos eventos que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Então, esse é um elemento histórico, né, de contextualização. O ponto que me chama a atenção em relação à trama é que a trama não foca na bomba atômica, nas bombas que foram efetivamente lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, não foca tanto nesse acontecimento histórico. Na verdade, ele não é filmado, não é retratado em nenhum aspecto ao longo do filme. O foco cai sobre outros elementos, que é uma escolha interessante, assim, né? Eu não digo que ela é boa ou ruim, mas ela chama atenção, né? Porque a rigor, sempre que se fala do Oppenheimer, acaba se falando sobre quantas vidas e a tragédia e tudo mais. Não quero em nenhum aspecto, né, diminuir a importância desse debate, mas chamou a minha atenção que o foco do filme não seja sobre isso. Isso aparece no filme em alguma medida, né? Essa dimensão, como eu disse, não há nenhuma retratação das bombas de Hiroshima e de Nagasaki,
mas sobre o impacto, a dimensão humana, a dimensão ética, a dimensão moral, isso sim aparece. Mas o foco é claramente outras problemáticas, não só uma, até onde eu pude entender. Uma delas, curiosamente, isso me pegou de surpresa, não sei se pegou outros espectadores, se pegou avisa, se não pegou avisa também, comenta aí, queria saber. Mas uma coisa que chamou a minha atenção foi que um dos temas principais do filme é a vaidade dos homens brancos, na maneira como isso impacta relações de poder e processos decisórios de ampla escala e de largo alcance. Então, um dos aspectos muito tratados no filme é a maneira como homens poderosos disputam entre si e o impacto que isso tem sobre eles próprios, sobre elementos sociais, culturais e políticos e sobre as vidas de outras pessoas em volta deles e às vezes muito longe deles e que não tinham nada a ver com isso. O Oppenheimer, é claro, né, enfim, tem as vidas dessas centenas de milhares de japoneses que faleceram, mas tem outras coisas, né? E eles focam bastante nessa trama, né? Tem uma trama política em torno do Projeto Manhattan e do desenvolvimento da bomba, e esse é um aspecto muito central. Então, em grande medida, a gente poderia dizer que o filme Oppenheimer fala sobre disputas de poder e, mais especificamente, diria eu, sobre a vaidade dos homens brancos, que é um aspecto impressionante, assim, uma coisa que chamou minha atenção, né? Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aí em relação ao filme, que eu acho que vale, né, considerar aí. E aí, bom, no mais, acho uma produção, né, muito bem articulada, e aí espero que vocês possam também ter as interpretações de vocês, as impressões de vocês, e aí vocês me contam, né, o que vocês acharam, se vocês estão de acordo, se algum outro ponto chamou a atenção de vocês. Poderia comentar outras coisas aqui, é claro, mas acho que vale ficar nesse ponto aqui, que, como eu disse, me pegou de surpresa e acho que a gente pode discutir, né? Vocês tendo interesse, me contem aí, tá? Vou focar nisso então esse vídeo. Um outro comentário, né, que eu acho outro aspecto do filme que eu acho que vale a pena comentar, mas isso vou dar menos ênfase. O filme, como alguns de vocês devem saber, ele é inspirado num livro. Esse livro chama Prometeu estadunidense ou Prometeu americano. E ele é um filme, é um livro que retrata justamente a trajetória do Oppenheimer. E a partir do próprio título, a gente vê um outro elemento, um outro tema que é desenvolvido pelo filme, que é a trajetória do Oppenheimer podendo ser comparada àquela do Prometeu. Prometeu, que é um elemento de uma lenda da Grécia clássica, alguns tratam como mito, eu acho que é mais uma lenda. E o Prometeu teria sido esse cara que roubou, vamos dizer assim, roubou o fogo dos deuses e, em punição por isso, foi condenado a um suplício eterno, assim, né? As vísceras comidas e tudo mais. E qual que é o lance? O Oppenheimer seria Prometeu porque ele se dedicou muito a conquistar uma coisa que não era para ser dos humanos, que é esse poder atômico, né? O poder da bomba atômica, o poder da fissão de átomos e toda a energia que isso libera e como isso transforma mundos e como isso tem efeitos, né, apocalípticos, assim. E o preço que ele pagou por isso, mas aí a punição no caso não é implementada pelos deuses, é implementada pelo grande poder dos Estados Unidos. E dá para entender, né, sendo estadunidenses que estão produzindo isso, que eles equiparem, né, o governo dos Estados Unidos com Deus, né, com os deuses, como na lenda ali de Prometeu. O lance, então, é essa maneira como ele corre atrás de algo que não estava posto, algo que ele teve que transpor limites, transpor barreiras e testar esses limites para conseguir chegar lá. E é uma conquista que ele faz e tem toda uma ênfase sobre como ele é injustamente punido por isso. Esse é um elemento polêmico, é claro, interessante em relação ao tema, mas ele me fez pensar sobre uma atualidade dessa peça. Por que esse filme estaria sendo lançado agora? Que tipo de debates o Nolan está propondo? E um dos debates que eu acho que ele está propondo é sobre o tratamento que a gente dispensa àqueles que
tentam transpor limites para os desafios que a gente enfrenta atualmente. Né? Pessoas que tentam avançar em relação a temas que estão encalacrados no nosso contemporâneo. E o primeiro exemplo que me veio à mente nesse contexto foi do Julian Assange, que vocês devem saber, é um jornalista de carreira que teve acesso a um material classificado, não, um material secreto do governo dos Estados Unidos, mas que revelava um posicionamento antiético, um posicionamento incorreto, um posicionamento que destratava princípios fundamentais da cidadania e da civilidade, dos pactos internacionais, e ele se organizou para, atento aos princípios éticos do campo do jornalismo, trazer a atenção para essa conduta antiética do governo dos Estados Unidos com a cumplicidade de outros governos. Então é um trabalho que tem a ver com o enfrentamento de desafios do nosso tempo e meio, e ele tem sido basicamente crucificado por isso, né? Então vários julgamentos e tratamentos e pressões internacionais, uma destruição da vida pessoal dele, da carreira dele, humilhação pública, várias acusações sem fundamentação, a transposição de vários marcos de jurisprudência e de princípios da justiça mesmo, que acho que é um exemplo desse tipo de debate que me parece que talvez a produção do filme no geral e o Nolan em particular, como o cara que vai vender o filme para o mundo, né? Nolan é o diretor do Oppenheimer, que talvez ele esteja propondo, né, para a nossa consideração aqui enquanto comunidade espectadora. Então, até onde um cara pode ir na busca por um mundo suportável ou um mundo que não vá tão mal. O interesse do Oppenheimer era que o Hitler não ganhasse, né? Era que o nazismo não prosperasse na sua guerra. E o entendimento dele, ele fez o que ele entendeu que ele tinha que fazer. A questão não é se a gente concorda ou não com o que o Oppenheimer avaliou, mas é com a maneira como ele é tratado. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem um debate que o filme propõe, que é a maneira como essas pessoas acabam, às vezes, sendo encaixotadas, elas acabam sendo posicionadas como as representantes de uma transgressão. E elas são individualmente oneradas por isso, e aí, nesse sentido, acaba acontecendo uma desresponsabilização das comunidades e das tramas sociopolíticas que deram sustentação para aquele gesto, porque aquele gesto é um gesto dentro de um contexto de disputa de poder que não é pessoal, né? Então acho que o filme do Oppenheimer ele chama atenção para esse elemento, como as disputas por um lado vão se tornando pessoais e na contraface desse mesmo movimento elas são destituídas da sua dimensão social, cultural, política e coletiva acima de tudo. Então esse é um elemento do filme que eu acho que vale a pena a gente manter em mente, né? Para mim chamou a atenção, acho que é um dos pontos que eu achei mais férteis do filme. E aí, de qualquer maneira, então, esses dois pontos que eu trouxe a atenção de vocês, quis focar mais no primeiro, como vocês devem ter percebido, mas esse segundo, né, da dimensão coletiva, também é algo que eu queria trazer a atenção de vocês e queria saber a opinião de vocês a respeito. Então, tá aí, recomendo o filme, recomendo meio tudo que eu conheço do Christopher Nolan, acho um diretor muito interessante, muito provocativo. E o filme é um pouco denso, sim, é meio nerd, mas ele também é bastante Crash Pop, ele tem lá seus momentos Marvel, assim, né, tipo de grandes acontecimentos e não sei o quê. Um elenco ótimo, trabalhando muito bem. E eu espero que vocês gostem. Como disse, para quem puder ir numa sala IMAX, eu acho que de fato faz diferença, particularmente pelos efeitos sonoros. Mas qualquer coisa, né? Acho que vale mais ver o filme do que procurar a melhor maneira de assisti-lo. Assistindo o filme, dá um toque aqui, diz o que você achou, o que você acha dessas provocações que eu trouxe e a gente se vê numa próxima. Beleza? Um abraço, gente. Até!